O doutor não veio ainda? É. Cadê o Maurinho? Eu? Sérgio lá, dá o ICMS. Boa noite. Eu queria ratificar com os colegas aí a situação seguinte. Eu tenho um cliente que é distribuidor e hoje ele terceiriza a entrega das mercadorias pelo autônomo, ou transportador e etc. E ele está com o projeto de locar um caminhão para a própria empresa fazer essa entrega, essa distribuição dos produtos que ela vende. Nesse caso, ela estaria dispensada do conhecimento de transporte, o recolhimento do ICMS sobre o frete? Fala aí, Everaldo. Faz a pergunta de novo. Me parece que é só serviço. Repete para nós. Não, ele tem, a empresa dele paga um transportador para fazer, né, o transporte. E ele está pensando em contratar, locar um caminhão para fazer o frete próprio. Ele mesmo entregar. Ele fala, estaria dispensado do conhecimento de frete. Não. Bem, se ele apenas locar o caminhão, mesmo que seja com motorista, então se ele locou o caminhão, então o que acontece? Quando ele vender mercadoria, ele vai pegar, vamos supor, vai pagar um caminhão lá. Ele vai embutir dentro da mercadoria o frete, né? Isso. Então a mercadoria custava 100, mas o frete vai custar 120, né? Se ele embutir lá dentro, não precisa, porque é transporte próprio, não precisa emitir conhecimento. E na barreira lá, ele apresentando o documento do caminhão e o contrato de locação, está resolvido. Frete próprio. Ele não vai ter problema, não. Porque, na realidade, o pagamento do imposto vai ser o mesmo, certo? A única coisa que pode acontecer é que ele está partindo daqui, a mercadoria está partindo daqui. Sempre o frete vai partir daqui, não vai partir do local. Mas vamos supor, se ele sai daqui com a mercadoria e ele vai em Brasília e pega alguma mercadoria para cá, aí ele tem que emitir o conhecimento. Isso, aí sim, é tranquilo. Beleza, certinho. Ok. Vai, Derli ali. Importação. Eu tenho um cliente indústria. Ele quer importar matéria-prima, trazer de fora. Eu tenho que fazer, antigamente eu fiz isso, mas há muitos anos, tem que fazer alguma alteração no contrato social, colocar que é importação, que ele vai fazer importação agora. Que hoje eu fui na Receita Federal em Anápolis, o cara disse que eu tenho que mudar o objetivo da empresa também, mas parece que não tem KNAI de importação. Eu sei que eu tenho que fazer aquele cadastro na Receita, né, no Siscomex, né, Comércio Exterior, fazer o radar, né, mas eu tenho que mudar. Antigamente você tinha que mudar até a razão social, colocar importação, exportação. Eu não sei se realmente eu tenho que fazer isso. Bem, quem substituindo aqui, quem quer responder? Fala, galera. Quem vai responder? Colega, eu tive um processo desse aí no ano passado, e aí realmente não tem KNAI. Só lá no contrato social que você vai colocar que é importação e exportação, ou de um produto específico ou em geral, né? Aí arquiva na JUSEG e aí depois entra com o pedido do radar e o radar sai sem problema nenhum. Não tem que mexer na razão social e não existe KNAI específico. E aí o processo toca normalmente. Vai mexer só no objeto, né? Isso, só no objeto, no contrato social. Não tem KNAI específico para importação. Isso, do jeito que está lá hoje, você vai lá e acrescenta mais um item, importação e exportação. De alguma coisa específica ou em geral. Normalmente, coloca em geral, que aí abrange qualquer coisa. Só lembrando que tem que contratar um despachante do aduaneiro. Isso, exatamente, para auxiliar, porque é complicado. Deixa o Wagner complementar aqui. Tem um órgão da Receita aqui na República do Líbano que trata só de importação. Até a Divina, a nossa colega aqui, ela tem até o nome da pessoa que você trata lá. Se você for procurar a Divina, que ela vai te falar. É na República do Líbano o órgão da Receita.
Perto da Receita? Ah, tá. Uma pergunta para o Adair aí. Adair, cidadão, quando morre, o contrato é suspenso ou faz rescisão? Falecimento do empregado? É. Nesse caso aí tem que ter homologação, inclusive, no sindicato. Sindicato. E tem que ter autorização da Previdência. Outro fator, ele estava com auxílio doença dentro dos 15 dias. Rescisão mesmo. Aí faleceu. Certo. Vai receber normal até a data do falecimento. Até a data do óbito, né? Agora tem que ter a declaração da Previdência para dizer quem são os herdeiros lá de direito, ou a declaração do juiz para dizer quem está habilitado. Era uma mulher e ela tem um esposo, né? O esposo precisa de alguma... Legalmente precisa, né, desse documento. Esse a empresa do INSS? Tem que pegar do INSS como dependente, né? Ou do juiz declarando quem tem o direito dos bens. Você sabe, isso aí tá em... Você gosta de dar os artigos? Não, de memória não tem, não. Não, né? Então tá bom. Peguei o Adair hoje. Ali, pode fazer uma pergunta a respeito desse assunto? Pera, deixa o Zé Walter falar aí. E quando... Pode falar, Zé Walter, eu sei. E quando tem menor na história e ainda não conseguiu o alvará do juiz, como é que a empresa deve proceder? E também não tinha nem verbas rescisórias. Então passa aí para Adair, nosso consultor. Não tinha verba e o juiz não decretou ainda. Ainda não. Certo. Enquanto não tiver a declaração de habilitação de quem há de direito, a empresa não tem como efetuar o possível pagamento se houvesse no caso. Então, a lei determina 10 dias de prazo para pagar. Mas, se não tiver a declaração dizendo a quem de direito, ele também não tem como realizar esse pagamento, enquanto não tiver esse documento. Só mediante essa documentação que ele faria a rescisão. Porque não tem a quem pagar, né? Só o juiz ou a Previdência que vai dizer quem tem direito. E se o viúvo quer e multa por mesmo atraso, não tendo verba, não tem multa por atraso, não, né? Entendo que deve ir, o representante deve ir ao sindicato. Porque para ter atestado lá de que não há verba. Não há verba. Porque a homologação é devida. Ok. Deixa o Ronan comentar, eu passo para você. Tudo isso que o Adair falou corretamente. Agora, Zé Walter, não tendo verba, mesmo assim, carece-se dos beneficiários dessa possível verba se dirigir ao INSS, e lá o INSS vai elencar qual é os dependentes e mencionar aquele com poder para receber possível verba. E, Eli, nesse caso do cliente, é importante, é prudente a empresa, na pessoa daquela que ela se julgar, o inventariante ou o dependente maior, comunicar por escrito do seu caminho, o seu dever a procurar o INSS ou a Justiça para homologar tal rescisão. E a empresa guardar isso aí. Este documento que ela, como diz, foi zelosa com o beneficiário daquelas verbas rescisórias. Deixa o Carlos falar, eu passo o microfone para você. Eu estou com um caso contrário. Eu queria saber como que eu vou proceder agora, né? O rapaz, ele era dono de um consultório, né? Desquitado. Tem 2 filhas que moram em Minas Gerais, certo? Faleceu 23 de agosto. As filhas me ligou, mandou eu dar o aviso para a menina a partir do dia 1º de setembro. Eu fiz o aviso. A menina assinou. Só que agora o sindicato diz que tem que ter um alvará. As meninas são maiores, tudo, né? Mas um advogado lá em Minas orientou o seguinte: a menor faz uma procuração para a maior, e a maior vai e assina a demissão, o acesso e tudo. É possível só isso? Ronan, qual palavra? Não é conforme o Zé Walter, o Adair já falou ali, o Zé Carlos. Não é possível, porque o fato de se declarar que tem 2 dependentes, um deles declarar que são maior e capaz, e se existir o outro, quem tem o dever de apurar os fatos é a Justiça. E a empresa não pode correr desse risco. Precisa do aval judicial ou do INSS.
Estou com um problema que o aviso vence amanhã. E as meninas estão lá em Minas Gerais, não querem vir aqui. E como é que vai ficar? Vou ter que suspender esse aviso. E não, então o que você vai fazer? Você procura-se o sindicato, manifesta-se o seu desejo de cumprir aquela obrigação e que os beneficiários estão ausentes. Estive no sindicato hoje. O sindicato vai te dar a declaração que você esteve lá. O sindicato falou o seguinte: você veio aqui, tudo bem, mas não vamos homologar essa rescisão, não tem como homologar, a não ser que você me traga um alvará. Mas você pega por escrito do sindicato que você esteve lá. Então, vou fazer isso amanhã novamente. O cara tinha um consultório e tinha as duas meninas trabalhando. As duas meninas são filhas deles que moram, e não, é uma só, uma funcionária. Ele tem um escritório odontológico há mais de 25 anos, eu faço o serviço dele todo. Aí ele faleceu dia 23 de agosto, né? E tudo bem, nós estamos arrumando, já dei baixa no CRO, dei baixa na prefeitura, arrumei tudo. Só que a funcionária, agora nós estamos com entrave aí, né? Tem como. As meninas estão lá em Minas Gerais, diz que não vão poder vir aqui. Até que isso a gente pode mandar a documentação, elas assinam, via SEDEX e traz, tudo bem. Mas o sindicato diz que não aceita as meninas assinar, a não ser que tenham alvará. E esse processo de alvará vai demorar mais de 30 dias. Ele já está correndo. Mas não, né? E o aviso foi dado dia 1º de setembro, vai vencer dia 1º de outubro, né? Começou a contar no dia 2, né? E agora vence amanhã o aviso. Agora enrolou. Complicado. Vamos ver o que o Zé Walter, complementando o assunto anterior aqui. Deixa eu pôr mais uma pimentinha aí. Um dos herdeiros está cumprindo pena. Ave Maria. É um problema sério. Aí então já vai partir para o lado judicial. É o juiz que vai falar sobre isso. Ok. Vai lá, Eudes. Eu quero só dar um pitaco ali nessa questão do Carlos ali. Se o sindicato está exigindo o alvará, pelo que eu entendi, para as filhas assinarem a rescisão. Nesse caso aí, se o alvará, como você disse, pode demorar, mas pode pedir, no caso, a nomeação de inventariante. A nomeação de inventariante, eu acho que ela é a obrigação legal de cumprir todos os atos. Não é necessidade desse alvará. O Ronan, que é advogado, eu acho que vai poder falar melhor para nós sobre isso aí. Né? Quando tem lá o inventariante, o juiz tem um termo que assina a pessoa que é o inventariante. Então ele tem direitos legais para manifestar sobre todas as coisas, não nesse sentido de, inclusive, para administrar bem essas coisas. Como ela vai pagar, né, se fosse para receber, eu diria não, porque tem uma outra envolvida, mas para pagar, inclusive, eu acho que não haveria nenhum problema nesse sentido, não. Hein? Com certeza, o inventariante, legalmente, ele tem poder para representar o bolo do espólio. E isso pode ser complementado com a declaração do INSS. Porque é uma obrigação do espólio. Se é uma obrigação do espólio, era com o inventariante habilitada devidamente lá no inventário e sendo homologada pelo juiz, né, feito o despacho via escrivão, eu acho que não haveria nenhum problema nesse sentido, não. Portanto, o alvará, o juiz já nomeia o inventariante para representar o espólio. Ok. Deixa o Adair complementar aí. Vamos ouvir o Adair aí. Você estava questionando sobre a lei 6.858 de 80 que diz que 6.858 de 1980. Ela diz que os direitos são pagos em cotas iguais a todos os dependentes habilitados à pensão à morte. Por isso é que precisa dessa declaração. Não. Artigo não tem, não. Ah, bom. Também estou querendo demais, né? Estou te apertando. 6.858, né? Ok. Como tem alguns integrantes do comitê gestor do nosso programa aqui, só para, a título de informação, dizê-los que nós recebemos o requerimento que vocês encaminhou para a diretoria. E vou passar a palavra para o presidente. Não, pode falar. Que esse requerimento foi encaminhado para os programadores teceram alguns comentários e respondeu e passou para a diretoria. A diretoria vai analisar agora esta semana e semana que vem nós damos uma resposta para os integrantes do comitê. SCF, Everaldo. Bem,
falar de ECF. Esse ECF saiu na semana passada. Hoje já saiu outro, certo? Modificando o erro da semana passada. Então, eu pergunto, gente, contabilidade. Então, eu queria o seguinte, inclusive, amanhã nós vamos discutir isso aí, né? Daí, se Deus quiser, se você puder vir, né? Olha só, nós temos aqui, vocês todos conhecem, assim, o sindicato vai ser obrigado também a apresentar isso, né? Sim. Sindicato. Mas não vai entrar, não? Tá. Olha só. O que vai acontecer? O nosso colega Adair fala que é o seguinte, que vamos supor assim, esse contribuição referencial F-Conte, ela vai continuar. Já o Adelci fala que ela não vai continuar e que o STF vai substituir a partir de 2014 e que essa conta referencial SPED ESD, ele vai ficar o mesmo referencial do STF. Aí daí acha uma coisa, aí o outro vai. Então amanhã nós vamos discutir mais isso aqui, porque eu quero fazer o de para. Olha bem, vamos fazer esse de para e o outro de para também? Porque é o seguinte, esse SF, ele vai pegar o arquivo do SCD. Será que o referencial SCD vai ser o mesmo referencial SF? Alguém fez curso por aí e alguém tocou nesse assunto? Vai deixar de existir quando surgir o ECF, vai substituir o ECD e o F-Conte. Agora a nossa daí já fala que não. Isso vai dar muita pano. A Lei 12.973, quem fizer a opção por ela em 2014, a partir de 1º de janeiro, aí sim, faz-se a SF, está dispensado o F-Conte, correto. Se não fizer a opção pela Lei 12.973, continua a obrigatoriedade do RTT, da F-Conte, para 2014. Isso. É isso que está lá. Agora eu pergunto, esse SCD, ele vai continuar com o mesmo referencial? Eu não olhei os detalhes não, mas a lógica seria porque a importação da ECD para a SF. Tecnicamente tem que haver a mesma linguagem, né? Entenda assim. Exato. Isso. Na discussão nossa é o seguinte, vai existir o ECD, lá no SF, que é fiscal, ele vai pagar o imposto como se fosse um acerto de Lalu da vida, paga o imposto, mas para fim, o que está implicando mais, para fim de distribuição de lucro, aí o ECD vai determinar que lucro vai distribuir. Não. O ECD, artigo 3º, dispensa a fonte pagadora de reter o imposto. Não fala mais nada em relação à integração aí da base ele já está falando que, olha só que a discussão, ele está falando que a lei falou só dispensa da retenção, mas da agora para frente, todos os distribuição de lucro vai ser tributado no fim do ano normal. Ou seja, continuando, o artigo 3º só trata de retenção, ou seja, dispensa a fonte pagadora, não diz nada sobre a integração da base de cálculo. Na 1420, artigo 3º. Mas nós vamos... Na 1397, artigo 27, está lá, tendo a SF, dispensa a retenção. Mas, por outro lado, se lucro presumido distribuiu acima, está sujeito à tributação. No artigo 28, esclarece lá no caput que 2008 a 2013 está isento tanto de retenção como de integração na base de cálculo. O parágrafo único do artigo 28 diz que ele é tributado na base de cálculo da declaração do ano que vem. Isso aí é só uma cutucadinha, certo? Para a gente estudar mais esse receita. Eu não concordei com o nosso colega daí, não concordei com a Derossi, mas nós vamos reunir para chegar num acordo, tanto é que eles já colocaram isso aqui, já uma semana depois, já modificaram novamente, nós vamos ver futuramente o que vai acontecer. E toda quarta-feira, aquele que quiser participar desse estudo, certo?
é quarta-feira às 16 horas, das 16 às 18 horas. Às 16 às 18. Das 18 às 20 horas. Tá? Amanhã? Amanhã. Das 18 às 20? É. Ok. Então, vamos ali levar para o Carlos ali. Horário de trabalho? Não, é porque eu coloquei horário de trabalho porque eu não queria falar do almoço do rapaz, depois a gente resolveu. Ah, ok então. Vamos com o Ivando aqui. Rescisão. MEI. O pessoal contratou uma pessoa, tem 4 anos e 3 meses. Teve um filho agora recente, chegou da... O MEI já tem 4 anos? Já? Chegou, foi logo no início, dos primeiros pelo jeito aí. Nós estávamos naquela reunião lá na prefeitura, na época do Willis ainda. O Willis saiu já tem 4 anos. Então vamos lá. E aí, essa pessoa retornou da licença, fez os 30 dias, teve o aviso, vence agora dia 3 o aviso. A rescisão dessa pessoa tem 30 dias de aviso, que venceu agora, e como ficará, que direito terá ela sobre férias e 13º? Quanto que é? Vixe Maria. Sabendo que, por ter 4 anos, tem uma indenização de rescisória aí de 3 dias por ano de aviso, de cumprido. Então, são 12 dias a mais. 3 com 12, 15 dias no mês. Então, no mês de outubro, vai ficar 3 dias trabalhado. Porém, tem uma indenização de 12 dias. Essa indenização gerará algum benefício ou não? Deixa o nosso consultor Adair responder. Não, é porque ele está dizendo o seguinte, que ele tem mais o aviso dele tem acréscimo de 12 dias. 3 dias por ano. Agora tem que verificar qual o sindicato, porque tem algum sindicato que determina que seja trabalhado, outro que seja indenizado. Então, mesmo no caso, se o sindicato dele determinar que seja indenizado, eu entendo da seguinte forma, que o aviso de 30 dias é dia 3, mais 12 dá 15. Então, o 13º, nesse mês de outubro, vai contar 12avos. Tá? Aí as férias tem que ver se dá também 15 dias, na minha interpretação. Tá? Tranquilo. Isso quer dizer que... Fala o microfone aí. Se ele for contratado por outra empresa, ele terá, no mês de outubro, 2 vezes direito de férias e 13º sobre o mesmo mês. Se você indenizasse os 30 dias, não ia acontecer a mesma coisa? Indenização conta-se como se a projeção do aviso. Você conta a projeção do aviso. Seja indenizado, é a projeção do aviso. Inclusive, a ação número 15, que como que ela determina até para você fazer lá na baixa, a data da projeção, aí depois você vai lá nas observações que anota a data realmente do desligamento. Então, aviso indenizado não importa, a indenização de 13º e férias é a projeção do aviso. É interessante que o me está falando, que eu não pensava que era assim. Vamos supor, você mandou o empregado embora, agora em 1º de outubro. Você indenizou até o dia 30 de outubro. Você vai assinar a carteira dele, ele sai no dia 30 de outubro, ó. Mas ele está liberado para amanhã, no outro dia, arranjar outro emprego. Aí casou os dois, né? Ele saiu no dia 30 de outubro e já arranjou outro emprego no dia 2 de outubro, ó. Porque está liberado, já pagou, já acertou tudo. Concorda, pessoal?
terá uma base contributiva maior do que a dele. Ele vai ganhar um mês na empresa e ganhou um mês também de cá, também do outro que saiu, ó. É meio esquisito, né? É isso que eu tô achando um pouco abusivo. Não, mas é isso mesmo. Vamos ali para o Eudes ali. Eu coloquei a pauta de nota fiscal eletrônica, porque a hora que eu saí aqui, um cliente estava me ligando, e ele exatamente o que ele me perguntou. Que eu assim, um dispositivo legal da validade da nota fiscal, a partir do momento da saída, da emissão dela, na origem, até o destino. Porque ele compra muita mercadoria de Minas e Espírito Santo, café. Então, aconteceu semana passada, por exemplo, que um motorista quebrou o caminhão no caminho, atrasou para chegar, ele foi autuado, inclusive foi o próprio motorista que pagou o auto. Então, eu queria saber assim, como é que faz, se revalida. Eu não tenho lembrança, que antes a gente tinha, quando a mercadoria demorar a sair, você ia lá na agência, batia um carimbo, que a mercadoria permaneceu no pátio da empresa sem sair, e a agência, né, abonava, né? Agora, com a nota fiscal eletrônica, não sei se isso mudou, se tem alguma lembrança, alguém nesse sentido aí. Olha, pelo que eu tenho conhecimento, Antônio, não poderia ser autuado. Porque houve um fato do caminhão quebrar. Como que ele entrega essa mercadoria? Então, a comprovação do conhecimento, quando entrega a mercadoria, é entregue ou então com o manifesto que recebeu. Hoje, ainda não existe manifesto, então é o quê? Seria a entrega da mercadoria através do conhecimento. Naquele dia que entrou, se o caminhão estava quebrado lá, como que ele ia entregar essa nota? Ela automaticamente prorroga até a data que a transportadora entrega o caminhão. Eu acho que deveria entrar com recurso e ganhava tranquilamente. Como que eu posso revalidar uma nota se ela existe e eu estou entregando depois? Ganhava tranquilamente, cara. A Cefaz multou o motorista na entrada do estado, né? Na verdade, assim, não foi aqui no pátio, né? Na entrada do estado, porque estava com o caminhão quebrado. Acontece, então, assim, que ele não sabia. Ele não sabia que ia acontecer. Era só ele comprovar que estava quebrado no tal lugar, através da mecânica, que ele anulava o auto. Mas não tem assim um prazo legal no regulamento, não, né? Não tem um prazo para você cancelar ou anular, né? 24 horas você cancela. Que era 48, depois baixou para 24 horas só, né? Não é o caso específico. Deixa o Zé Walter. O Zé Walter quer dar a palavra ali. Não, põe nem. Cliente meu verificou procurando a mercadoria e foi verificar que ela estava parada há 30 dias na transportadora. Aí me perguntou o que deveria fazer. Eu falei assim, vai lá, pega a mercadoria, às vezes traz para você, e pega uma declaração de que eles estão entregando a mercadoria nesse exato momento. Está correto? Meu ver, tá. E a transportadora tem que poder ficar com a mercadoria. Por que ficou? Por causa disso, pronto, resolve a questão. Não foi culpa nenhum nem outro. Eudes, mas esse transporte seu, a mercadoria estava vindo de outro estado para o estado de Goiás. E quebrou o caminhão. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo para entrar em Goiás. Para entrar em Goiás. E Goiás que autuou? Autuou. O motorista. Então o motorista que pagou o auto, tudo, né? Porque disse que estava em atraso a entrega. Então eu queria saber que muitas vezes acontece de chegar a demorar 3 dias, 4 dias para chegar a mercadoria quando sai lá para cá. Então seria saber em questão de distância, qual que é o período, né? Igual Minas, sai num dia, chega no outro. Às vezes, dependendo do horário que sair, chega no mesmo dia, né? Então eu queria saber se tinha um dispositivo legal na base da Cefaz, que eu não lembro desse sentido aí. Só sei uma coisa, se ele pagou, é porque, né? Não. É porque a pessoa chega, ele foi autuado, então autuou o motorista. Então, automaticamente, ele se sentiu culpado e pagou no manifesto. A pessoa vem de fora, não sabe o que é da legislação, muitas vezes, né? Quer dizer, a pessoa paga inocente, é penalizada inocentemente. Deixa o Ronan comentar. Aí eu vejo assim, aí houve um pouco de descuido, digamos assim, da empresa. Naturalmente, o motorista deve ter comunicado a ela do fato, não foi? Ele não sabia que estava quebrado. Chegou, saiu a mercadoria, depois que chegou, que falou, por que aconteceu que demorou? Foi não, ele já despachou. Pois é. Né? Mas o motorista quebrou o caminhão e não comunicou a empresa. Não comunicou. Certo.
Tudo bem, mas ele deveria, eu pensei o seguinte, que ele tivesse comunicado, a empresa imediatamente registrasse esse fato no seu livro de ocorrência, levasse para a fiscalização, que a fiscalização tomasse conhecimento daquele ocorrido, mediante este livro, né, autenticado e vistado lá pelo setor competente da fiscalização, mesmo autuado, poderia, inclusive, tem tempo, se ele provar este fato, registra isso no livro de ocorrência e entra com recurso. Pode até reaver este valor pago. Esse foi o descuido. O motorista não comunicou à empresa. Que se tivesse comunicado, ela registrava esse fato no seu livro, com aval da secretaria. Exato. Mas ele quebrou o caminhão, ficou 2, 3 dias e a empresa não procurou saber também. Aqui é o ditado que tem. A lei não protege quem dorme. A empresa e o motorista dormiram. Exato. Mas esse fiscal foi muito aleatório, porque ele não saiu da rota. Não saiu, na rota. Permanecia a mesma coisa. Apesar que o motorista talvez nem justificou nada também, né? Provavelmente. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos aqui com o Geraldo aqui, ó. Nessa questão da nota também, o motorista falhou que ele poderia ter comunicado à empresa, dependendo da situação, poderia ter feito a nota fiscal de devolução e emitido outra. Anulava a nota e emitia outra. Agora, o meu assunto é o seguinte. A menina até disse que tem empresa na Aparecida. Eu acho que é um assunto que eu acho que não vai interessar muitas pessoas. Se ela permitir me passar o telefone, eu ligo para ela e tiro as dúvidas. Não, mas nós queremos saber. O assunto aí está meio... Não, é porque... Esclareça. A empresa do Simples Nacional. Então, até 2009, ela emitia a nota fiscal manual. Aí, a partir de 2010, a nota já é eletrônica. Então, aí, uma das questões, a hora que eu vou incluir o DAS lá no sistema de Aparecida, naquela que tem a nota fiscal eletrônica, eu já faço o vínculo lá direto, o DAS com as notas fiscais. Agora, no caso das notas manuais, como que eu vou proceder isso aí? Eu vou ter que lançar no sistema, que lá, inclusive, tem como incluir as notas. Mas como, na época que ela era manual, o livro era manual também. Será que eu tenho que lançar isso lá, incluir lá no sistema? Como proceder? A outra questão que eu estou apanhando também, que lá tem, em vez de ser arreste, lançar serviço prestado. Lancei uma nota fiscal de serviço à empresa em Aparecida, mas a empresa prestadora de serviço da outra lá, Goiânia. Então, fez umas encadernações aqui em Goiânia, eu peguei a nota, lancei lá, está dando pendência também. E eu não estou conseguindo resolver essas questões das pendências no site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então, isso aí que é as minhas dúvidas. Estou precisando de ajuda de alguém que possa me ajudar. Deixa a colega responder aí, Bruno. Bem, Geraldo, a minha empresa é do lucro presumido. Nessa questão do Simples Nacional, não vou poder te ajudar. Agora, quanto ao site da Prefeitura, você não vai conseguir resolver nada por lá. Você vai ter que ir lá direto no plantão fiscal e falar direto com os fiscais, porque cada vez que você vai mexer aqui, lá, cada coisa é uma coisa diferente. Eu tive uma fiscalização lá de Aparecida, aquilo ali foi um pé no saco. Que isso? Horrível. Difícil de trabalhar aquele pessoal. Muito difícil de trabalhar. Então, assim, eu sugiro que você vá lá pessoalmente e converse com o pessoal. Lá em Aparecida. Eu vou te passar o endereço. E muito difícil de achar. Eu fui com GPS, viu? Senão não achava lá o local. Não. Lá perto do Rodeio Show lá. Que eu nunca tinha ido para lá, eu me perdi. Eu estou falando da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então, essa questão da resta, assim, sempre dá muito problema. Nosso colega lá veio a primeira vez. Primeira vez que veio hoje. Aquele lá. Que está conversando com o Carlos? Então, no caso, você procura lá pessoalmente, fica melhor você resolver. Mas acho que já vi ali. Nem não, primeira vez. Geraldo, você vai ter que resolver lá e trazer a problemática para nós, viu? Melhor, né? Acabou? A pauta acabou. Está presente o colega lá? Então fala da sua pauta aí. Colegas, eu estou precisando de ajuda.
Quero um encarregado para a parte fiscal ICMS, vocês me ajudar a conseguir uma pessoa dessa para mim, e o auxiliar do departamento pessoal. Facílimo. Precisando de vocês. José Walter aqui. Alderli ali. E departamento pessoal e escrita fiscal. Pago bem, salário alto. Ixi, então não dá pro Ronan não, viu? Riscou do mapa. É um problema. Ok. Espera só um pouquinho, Zé Walter. Amanhã. Espera aí, pessoal. Todo mundo falando, ninguém escuta. Só o Geraldo é sobre esse. Não, então o Zé Walter está na frente. Não, quero falar do Ronan aí. É o Ronan aqui. Caso do Ronan. Deixa o Everaldo falar sobre o caso do emprego aqui. Peraí, amanhã, Ronan, nós vamos dar toda quarta-feira ter o curso cedo. É escrita fiscal contábil e à tarde, pessoal. Vem muito auxiliar de contabilidade e quem sabe você não toma algum auxiliar desse que vem amanhã aqui. Eu vou falar que o salário seu é bom, certo? E quem sabe, né? Tem um colega lá que veio a primeira vez, eu gostaria que não queria apresentar. Obrigado, presidente. Eu vou vir aqui. O Carlos, o colega aí, ele é a primeira vez que está vindo, né? Não, né? Primeira vez? Apresenta aí um pouquinho, depois Zé Walter. Levanta, está no site. Ouve. Filmado. Bom, pessoal, eu me chamo Iris, sou contador, já tenho uns 7 anos, mas nunca exerci a profissão. Então, agora eu vendo que eu estou dando bobeira, porque pago CRC, pago aqui no sindicato também. Então, eu resolvi exercer a profissão. Peguei uma empresinha e estou começando. Conheci hoje o grupo de estudo, gostei muito, vou voltar toda terça-feira e espero vir na quarta também. Amanhã. E eu tenho algo a dizer, colega. Idade e sabedoria você tem. Jovem desse jeito, é só vir para cá que daqui uns 2 dias tá rico. Amém. Amém. Vamos ver o Zé Walter aqui com a pauta aqui. A minha memória traiu agora, mas nós estávamos na reunião aqui agora mesmo e foi levantado esta pergunta. E eu gostaria de fazê-la. Um requerimento de empresário individual para menor, quem assina normalmente sócios são os pais. Ou, se tiver acima de 16 anos, são assistidos. A pergunta é, empresário menor de 18 anos pode? Doutor Atman, sabe dessa alguma coisa aí? Eu fui indagado ali fora. Tá falando, tá ok, né? Tá ok. Eu fui indagado ali fora, pode. Inclusive, uma das hipóteses de emancipação, que é entre 16 e 18 não completos, né? É a pessoa prover o próprio sustento. Então é tranquilo. Mas e se não quiser... 16, que eu estou falando. Se não quiser emancipar, não pode? Não, aí não. Porque é o seguinte, os efeitos da emancipação é você antecipar a maioridade civil, que é conferir à pessoa a capacidade de contratar, entendeu? E contrair obrigações da vida civil, que... Quando a pessoa tem 16, entre os 16 e os 18 não completos, para que ela possa fazer esse tipo de atividade, ela precisa da assistência dos responsáveis. A emancipação, ela antecipa, entendeu? E aí o que acontece? A emancipação, os casos lá, acho que são uns 7 ou 8 casos lá, é casamento, colação de grau de nível superior... e mais alguns outros lá. Você pode ver que todos esses casos,
a pessoa, por si só, a casuística legal, ela requer uma certa maturidade. Concordas comigo? Porque uma pessoa que já provém seu próprio sustento, ela, de alguma forma, ela já tem uma certa maturidade para contratar e contrair as obrigações da órbita civil sem que ela tenha que estar assistida pelos responsáveis. Correto? Aí tem a modalidade de emancipação judicial, né, que é quando os pais querem emancipar os filhos, mas no caso aí é tranquilo. Se a pessoa está nesse intervalo de idade aí, não vejo maiores problemas, não. Microfone. Mas se ela não for emancipada, nesse caso ela pode ser sócio, mas só cotista, não pode ter representação, você assinar como representante da empresa. Né? Isso. Nesse caso aí não, se for como sociedade. Agora individual só se for para emancipado. Aí de 16 a 18, que é o doutor já respondeu aí. E a única opção que tem lá no requerimento do empresário é emancipado. Mas aí quando ele fala emancipado, mas lá ele já tem que estar com o documento. Aí você tem anexar. Porque aí no documento já vai ter, o documento vai ter que comprovando que ele foi emancipado nesse caso aí, né? Você tem que anexar no processo a emancipação do cartório. O Geraldo está ali na frente. Né? O Geraldo aqui, Maurinho. Não, esse assunto eu não sei, parece que o pessoal está meio esquecido. É sobre a portaria 1129, que fala sobre o CAGED admissional. A portaria diz, a partir do dia 22 de setembro. Só que você entra lá no Ministério do Trabalho, diz que é a partir de 1º de outubro. Lá no site do Ministério do Trabalho está dizendo, 1º de outubro. Já existe versão para poder essa situação? Porque com a versão do CAGED anterior não tem como fazer esse procedimento. Como proceder? Deixa o Fábio responder. Fábio? Eu estou aqui no... Porque o Fábio já está por dentro da... Eu estou aqui no site do Ministério do Trabalho, novidades CAGED. Dia 1/10 é o início do envio das declarações. É necessário o download do novo ACI 155. Aí você clica aqui... Mas não estou achando aqui no site ainda. Só tem a orientação, né? Pois é, começa amanhã. Como é que fica essa situação? Na verdade é o seguinte, na verdade é o seguinte, a portaria falou 60 dias que dá 22/9. Né? Ou seja, já passou. Aí, primeiro eles soltaram uma portaria 56, não sei o quê, não deram conta, saltaram a 1129. Agora não deram conta... Não deixaram a portaria e soltaram um aviso que é para o dia 1º de outubro, que é amanhã. Correto. Com certeza vão soltar mais outro. Não admiti. Agora, a questão, alerta, será que... Vamos ouvir o Geraldo Davidson. A alerta será o seguinte, será que todos nós já avisamos nossos clientes que tem que fazer essa verificação, vai admitir, verificar se a pessoa está recebendo seguro-desemprego, ou está em requerimento? Felizmente, eu fiz uma redaçãozinha e enviei para todos os empresários meus avisando. Terá que consultar o trabalhador, se ele está realmente pegando seguro-desemprego ou não. Caso afirmativa, tem que comunicar, tem que fazer a movimentação no dia da admissão. Não pode ser a posterior. Na carteira não tem carimbado que tem seguro-desemprego? Fala, Fábio. Inclusive o mensário, né, o jornalzinho mensário, ele tem um resumo do que é a portaria. Você pode aproveitar e fazer a comunicação, o comunicado que o Geraldo falou, né, e o endereço lá que o empresário vai ter que, o empregador vai ter que acessar, porque não é só perguntar ao empregado, o empregado você está admitindo, você tem que pegar os dados dele e entrar lá no site e consultar. Isso. O brasileiro dá um jeitinho em tudo. Agora que uns dias deu um jeitinho. E antes de entrar o E-Social, o nego vai burlar ainda. Fala aí. O nosso colega chegou ontem aqui. Ontem, né? Ontem foi segunda, né? Segunda. E o seguinte, o cara tem esposa e a firma está no nome da esposa individual. Aí brigaram, né? Aí o que aconteceu? Aí a esposa dele passou uma procuração para ele assinar, certo?
assinar para a empresa. Aí o que ele queria? Já pegar essa firma visual, primeiro aqui, e já passar para outra firma visual. Não pode, né? Então, o que eu vou dizer? Então, ele tinha que pegar essa firma visual, transformar numa limitada, depois vai lá e tira a mulher da limitada, que é a procuração, e fica só um e transforma novamente, não é assim? Então é isso mesmo. Deixa o Geraldo falar mais. O patrimônio é grande, cara. Eu estou querendo questionar... Vamos ouvir a pergunta do Geraldo aqui. Ó. Não sei se eu tenho razão. O porquê esse estudo que está sendo feito na quarta-feira não pode ser feito, pelo menos aqui, parte dele na terça-feira? Porque a reunião de terça-feira ela é tradicional. Agora, vamos criar mais uma na quarta-feira? Ou é uma comissão? Não. Olha, Geraldo, nós temos 2 horas aqui. 2 horas. Então, aí eu solicitei para o pessoal, aquele que quiser criar, certo? Aí a gente ficava das 18 às 20. Agora, se vocês quiserem, nós podemos pegar 1 hora, ao invés de colocar na quarta-feira, colocar 1 hora. Porque eu percebi, quando a gente tocava em contabilidade aqui, aí ninguém quer. Eu percebi aqui. Então, as pessoas aqui de quarta-feira, aquele que quiser, porque ele é o caso, na quarta-feira, eu reuni com ela, com a menina, e a discussão, eu achei interessante, que foi muito salutar. A gente ficou fazendo um comparativo, inclusive a Irani também, certo? Comparativo com a outra, certo? Mas, se vocês quiserem, toda terça-feira, a gente também poderá pegar, certo? Agora, quarta-feira, no máximo é 10 pessoas que vêm. Não, concordo, porque vocês vão ficar um grupo de quarta-feira, um grupo, vamos chamar quase que uma elite. E vai trazer esse assunto para os demais que às vezes necessitam? Pode trazer. Gente, mas aí vai ficar cansativo, 2 dias, vai ficar cansativo, estudar, né? Lógico que vai, né? Não, Geraldo. Concluído o trabalho, vai se fazer uma apresentação, resumo. Ah, bom, aí já é outra coisa. Entendeu? Vai passar para todo mundo. Porque eu estava sentindo que estava desprezando a reunião da terça-feira e ficando só com o pessoal. Não. Agora, se vocês estão fazendo um trabalho para poder trazer... Olha, vocês estão sendo até bonzinhos até demais, né? Ô, Geraldo, não é bonzinho não, certo? A Irani, eu estava aí, o menino, a gente vem... quando ele reuniu aqui, sentou aqui 2 horas, certo? A gente ficou fazendo comparativo e ficou descobrindo coisa. Para você ter ideia, esse caso do SF, aí já descobrimos que vai ficar o ECD? Vai ficar o F-Conte? O SF vai substituir o ECD? Não sabe, virou essa coisa esquisita, certo? Se trouxesse direto aqui, a gente não tinha discussão. Aí, por isso que eu trouxe aqui agora para vocês. Ok, deixa o Ronan falar aqui, depois o Zé volta. Tá? Dá o microfone para o Zé Walter aí. Eu sugeriria o seguinte: se for possível, faz uma reunião em uma terça-feira para testar, para ver como é que vai ser a participação. Né? Então faz 1 hora, uma reunião, então a próxima semana não vai ter na quarta, e sim na terça. Aí nós vamos poder quantificar isso aí e ver qual que é o aproveitamento. Que realmente, aí todos participariam. E quem sabe, até angariaria mais gente para vir. Não, pode-se fazer uma pauta, isso aí seria um assunto de uma pauta. E discutiria. Deixa o Fábio falar. Não, a proposta do Zé Walter é boa. O problema é que quando se traz, por exemplo, as pessoas vêm trazendo suas pautas. Né? A não ser que expiradas as pautas, atendidas as pautas, aí a gente coloca em seguida o tópico. Agora, se colocar antes de pleitear a pauta dos colegas que se deslocam para cá para serem atendidas, né, eu acho que é complicado. Agora, veio 40 pessoas, atendeu as pautas de quem solicitou pauta, ou ele levanta no início as pautas suas, dos demais, aí tudo bem, atendido. Então agora vamos trabalhar o SF. Eu tento, nesse ponto, é válido. Agora, colocar e deixar pautas pendentes, nós não vamos satisfazer todo mundo. Então, veio terça-feira, todo mundo elencou as pautas, atendidas as pautas, teve tempo, aí a gente trabalha o SF.
Fala, Ronan. Deixa o Ronan falar. Agora eu volto para falar. Eu sou contra isso aí. Sou contra da maneira que o Geraldo colocou, o Zé Waldo colocou e o Fábio ficou meio termo. Essa reunião nossa, que já é tradicional, ela cuida-se como abrir uma empresa, como fazer aquilo. Isso, muita gente critica. Eu não vou lá, porque lá alguém pergunta, como é que eu faço para abrir uma empresa? Aqui é um grupo de estudo. Nós não estamos aqui para atender uma classe elitizada. Atender a todos, que esses da elite, então, que nos faça a pergunta, na sua altura. Nós estamos aqui, um grupo de estudo. Estudo é para ensinar quem quer aprender. Aquele que não sabe como abrir uma empresa também, ele quer aprender e ele nos procura. E o nosso tempo aqui é curto, 2 horas na terça-feira. Eu acho muito válido que permaneça na quarta, na quinta, na sexta, outro dia. Terça-feira, não deve mexer. Esse negócio aqui está quietinho. Não vamos mexer naquilo que está mais ou menos certo. Nós temos que melhorar mais isso aqui. Mas, Ronan, acaba sendo uma pauta, vamos supor. O cara põe ECF. Vamos discutir 10 minutos, 15 minutos. Mas esse compromisso passou. Aí não pode passar de 2, 3 minutos. Não, mas... Já vai tumultuar. Ele pode até perguntar, mas é rápido para responder. Eu trataria as outras pautas ali. Tem outras pautas, não vai dar certo. Se terminar as pautas, eu até aceito, mas o Ivan traz uma pauta. Complica demais. O Roário traz uma pauta. Aí você fica 2 horas numa coisa só, aí os colegas vão com a pauta para casa. O que aconteceu hoje? A pauta foi reunida e feita rapidamente, 1 hora. Ficou 1 hora aqui para nós discutirmos. Nós estamos discutindo. Poderia até discutir aqui depois o que aconteceu quarta-feira passada e trazer para cá agora. Então faz o seguinte, continua na quarta-feira, que traga a pauta, nós fazemos um compromisso de tirar a reunião de quarta para jogar para terça-feira. Dá o microfone lá para a Irani, lá para nós. Espera aí, tem. Ô Everaldo, vamos aproveitar e convidar os colegas para vir. Por que eu também não concordo de ser na terça-feira? Eu considero um caso bastante complexo, a gente não está preparado para discutir, nós vamos ficar no acha-acha, no blá-blá-blá, e não vamos chegar numa resposta segura para ninguém. Aí, quem está vindo? Eu e o Everaldo. Olha, se todo mundo viesse, a gente ficasse discutindo aqui, cada um acrescenta o que entendeu da lei, vamos discutir as partes da lei. Aí sim, a hora que a gente estiver preparado para divulgar, inclusive para os colegas internautas, eu vejo que seria melhor. E não agora, porque eu, pelo menos, não entendi nada ainda. Depende de ler muito e estudar muito para a gente conseguir passar alguma coisa com segurança. Falou, merece até a salva de palmeira ali. Então, pessoal, vamos embora mais cedo hoje, né? É o seguinte, eu coloquei aquela pauta, mas a menina ia me ligar. Você viu que eu saí? Ela me ligou, eu não tinha a pergunta dela, certo? É o seguinte, chegou um empresário lá para ela, pediu a orientação para registrar o funcionário por 12 por 36, 24 por 48. Ela está me perguntando, como é que eu vou registrar isso no livro? Eu falei, mas é um caso esporádico. Nunca fiz essa situação. Eu queria que alguém Divina, vem cá responder para nós. Queria que alguém me auxiliasse nessa aí. Como é que ela vai registrar no livro de registro de empregado um horário de 12 por 36 e 24 por 48? Você tem essa situação, Eudes? Pois é. A Divina, eu sei que ela trabalha. A Divina tem isso? Eu pego o pé da Divina amanhã, então. Pega aí e fala para nós terça-feira. Não, então tá bom. Já levantou? Ô, Divina. Registrar funcionário 12 por 36, 24 por 48. Como fica no livro de registro de empregado? Posso sentar aqui? Pode, você está em casa. É normal. Aí você faz a observação lá onde tem a carga horária, você põe assim, regime 12 por 36. Aí, ou 24 por 48. Você observa, lá tem embaixo, ali no meio do livro, tem onde coloca a jornada. Ou você coloca naquele espaçozinho lá que o regime é 12 por 36. Aí vai ter o ponto, né? Individualizado, e ele provará, quando o fiscal olhar, ele vê o ponto e a anotação. E de acordo com a convenção. Motéis, hotéis, domésticos. Pode.